que houve um acréscimo diário na igreja primitiva. O que aconteceu naquela igreja? E o que está acontecendo nos dias de hoje com a nossa igreja? Naquele tempo havia salvação, inúmeras, todos os dias. Nos dias atuais, quase não está tendo salvação. O que os 120 homens, o que os 300 homens, aliás, os 3.000 homens, porque antes era só 120, depois foi 3.000, com a primeira pregação, e depois 5.000. O que esses homens iriam dizer se eles estivessem em nosso meio hoje? O que esses homens olhariam para nós e perguntariam: o que está acontecendo no meio de vocês? O culto está bonito, a pregação está bonita, os fardamentos estão bonitos, as coreografias estão bonitas, mas o reino do céu não está se alegrando. Porque a Bíblia diz que uma alma, ela é a responsável de alegrar o reino de Deus. Culto por culto, todos os dias nós temos culto nas nossas igrejas. Aliás, quinta, sábado como jovens, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Mas, amados irmãos, a pergunta que eu faço é: se aqueles 120 homens, depois aqueles 3.000 homens, depois aqueles 5.000 homens, se algum deles se apresentasse diante de nós hoje e nos perguntasse, e nós perguntássemos para ele: qual foi o segredo de vocês lá na igreja de Atos? Ele iria olhar para nós e dizer uma coisa: nós saímos às ruas para pregar. Nós saímos às quatro paredes. A primeira pregação foi em um lugar fora, aonde estava todo mundo reunido, e lá 3.000 almas aceitaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A outra pregação de 5.000 não foi diferente. Não foi diferente. E nós estamos reduzidos simplesmente nas nossas quatro paredes. Preparamos um congresso lindo, abençoado, mas aí tem um gasto terrível. Mas a salvação de alma não veio, porque não tem convidados. E os convidados precisam aprender, ou seja, receber a palavra. Paulo, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, a não ser Deus, que dá o crescimento da palavra na vida das pessoas. Lembro-me quando assumi a igreja, sou o 7º pastor. Nós dobramos as congregações, trouxe pessoas para o meu lado e começamos a trabalhar. Mas de uns 5 anos para cá, me parece, ou a minha visão, ela tem estado lá na frente, e as igrejas, elas pararam de crescer. No relatório de batismo da nossa congregação, das nossas congregações, agora, no dia, em julho agora, 14, né? Exatamente. Foram 60 e poucas almas. Nós chegamos a batizar. Eu lembro-me que eu levei o relatório com mais de 450 pessoas para a convenção que nós havíamos ganhado naquele tempo. Hoje os relatórios chegam a 120, 130 pessoas. A igreja cresceu, mas a igreja se tornou uma igreja simplesmente de 4 paredes. Simplesmente que está sentada em um trono,
consegue sair para o evangelismo. Se aqueles homens olhassem para nós, ele dizia: o segredo da igreja de Atos era oração, vivia em comunhão. Hoje em dia há uma grande divisão dentro da igreja, porque esse aqui é daquele ali, aquele ali não aceita com esse aqui acha que ele ali é feio, aquele ali acha que ele não presta, e aí há uma divisão. Satanás tem conseguido entrar dentro das nossas congregações e fazendo coisas terríveis, trazendo divisão, trazendo alguma coisa que diz: não, eu não vou com a cara do pastor, eu não vou com a cara daquele ali. Olha, eu estou ali, mas eu não gosto daquele camarada. Na igreja de Atos não existia isso. Na igreja de Atos não existia esse tipo de coisa. A igreja de Atos era uma igreja que vivia junto, que estavam em união, que estavam trabalhando, sabendo que eles eram aqueles a quem Deus havia constituído a autoridade espiritual, e eles tinham agora o poder dos céus para avançar e para ir pregar a palavra e ganhar almas para Cristo. Aleluia. Então eles olhariam para nós e diziam: está faltando união no meio de vocês, está faltando ação para ir pregar na rua, está faltando ação para fazer um trabalho mais ousado. Aleluia. Eu lembro-me quando eu assumi o trabalho e eu olhava para mim e disse: eu não tenho condição, Senhor. Porque aquele homem ali, chamado o saudoso Elisiário Orlando Silva, era um homem muito inteligente, era um homem que pregava a palavra com muita ousadia. Ele tinha uma sabedoria do céu. E quantas vezes eu olhei para ele aqui no gabinete e disse: Senhor, eu não tenho condição, eu não sei porque é que a convenção me deixou aqui. Um dia, quase uma semana, de semana em semana eu ia no cemitério. Passou 3 meses. Aí eu disse: Senhor, hoje é a última vez que eu venho aqui no cemitério para falar com o Senhor, porque ele já está morto. Mas eu venho dizer que é a última vez que eu venho aqui. Eu sei que a sabedoria desse homem não vai ser transferida para cá, mas de uma coisa é certa: o mesmo Deus que esse homem que está enterrado aqui tinha, é o mesmo que eu também tenho. A mesma ousadia que esse homem tinha, eu recebo também para mim, porque eu fui discípulo desse homem. E por ser discípulo desse homem, eu tomo posse daquilo que ele tinha. Nunca mais eu fui lá. A não ser que vai enterrar alguma pessoa que eu vou junto, eu apareço lá. Nunca mais. Por quê, irmãos? Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou lá em Atos dos Apóstolos. É o mesmo Deus. Ele deu crescimento na época do pastor Heber, na época do pastor Emanuel Reis, na época do pastor Elisiário, na época do pastor Aderaldo, na época do pastor José Augusto. Ele deu crescimento. Eles plantaram, outro veio e regou. Pastor Elisiário plantou, eu estou regando, mas o crescimento quem dá é Deus. Aleluia. E aí meus braços não tinham como alcançar. Dividi as cargas junto com os pastores de áreas, para que eles me ajudassem a carregar esse peso, a carregar essa graça, essa misericórdia, que é, irmãos, o que nós carregamos é aquilo que muitos gostariam de ter, que é a unção do Espírito Santo de Deus. E eles não têm. Mas sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses pastores, sobre a tua vida, igreja, existe uma unção. E muitas das vezes você olha e diz: mas eu não posso, mas eu não tenho. Mas se você souber a autoridade que você tem, o poder que você tem, você vai dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece.
dos fatos mais interessantes da história do cristianismo é o rápido crescimento em número de seus seguidores. Foi uma coisa extraordinária. Satanás achava que ele estava com a vitória. E aí ele começou a ser confrontado na primeira pregação. 3.000 almas que vivia debaixo do jugo de Satanás. 3.000 almas imediatamente disseram: eu quero a Cristo como meu Salvador e meu Redentor. Nem sequer Jesus ganhou tantas almas como os seus apóstolos. Até porque Jesus ele não veio ganhar as almas, ele veio fazer o seu sacrifício e dar autoridade à sua igreja. Dá autoridade à sua igreja, para que a sua igreja ela seja o diferencial aqui nessa terra que está corrompida, que está aí jogada nas mãos de Satanás. Mas a igreja do Senhor, ela não está corrompida. A igreja do Senhor, ela não está aí nas mãos de Satanás. A igreja do Senhor, ela está firme e forte com os propósitos que Deus estabeleceu para ela. Se considerarmos a ação da igreja primitiva que ela fez no primeiro século, vemos um número crescente de membros e somos levados a perguntar: como eles conseguiram ganhar tantas almas em tão pouco tempo? Em tão pouco tempo. Jerusalém não era tão grande. Mas o que eles fizeram? Eles receberam o poder do Senhor e eles saíram. Por causa da perseguição, eles saíram ganhando almas. Eles saíram ganhando vida. Aleluia! E aí se tornou uma igreja que crescia por causa da pregação da palavra de Deus. Aonde eles pregavam? Dentro de templo ou na rua? Aonde eles pregavam? Na igreja ou na rua? Pedro pregou a palavra e eles perguntaram. Perguntaram o que, pastor? Que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo isto, eles compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, o poder da palavra é tão poderoso, é tão forte. Nenhum pecador resiste ao poder da palavra de Deus. A diferença é que ela tem que ser aplicada no lugar certo. Tem que ser aplicada na hora certa. E aqueles homens e mulheres que ali estavam, eles perguntaram a Pedro: que faremos? E a resposta de Pedro, no versículo 38, lá diz que Pedro respondeu: arrependei-vos, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 41. Eles alegremente receberam a palavra e receberam a Cristo como seu Salvador. O plano de Deus é salvar a humanidade. Aí a pergunta que eu faço é: houve alguma mudança no plano de Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O plano de Deus continua sendo, aleluia, salvação de almas. Diga para o seu irmão: você está aqui porque alguém pregou para você. Diga: você está aqui porque um dia Jesus olhou para ti e disse: tu é meu. Aleluia.
Se eu for perguntar aqui, até mesmo os que nasceram no evangelho, no lar evangélico, vai dizer a sua história, que depois eles receberam a Cristo como seu Salvador. Porque nem todo mundo que nasce no evangelho, ele é crente. De forma alguma. Ele precisa reconhecer o seu estado pecaminoso e pedir: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador. Glória a Deus. Então, no que diz respeito ao plano de Deus para a humanidade, continua o mesmo. Temos o mesmo Deus, o mesmo Evangelho, a mesma palavra de Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo equipamento de trabalho. Qual é o equipamento de trabalho, irmãos? Diga: a igreja. A pergunta é: qual foi o equipamento de trabalho que Deus deixou para a salvação das almas? Não foi a igreja? Sim ou não? Se nós temos o mesmo Deus, porque Deus é o mesmo, sim ou não? O mesmo evangelho que continua sendo pregado há 2000 anos atrás, sim ou não? O mesmo, a mesma palavra, está aqui ela, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo. O que mudou, irmãos? O que muda aqui é simplesmente o mesmo equipamento, que é o de trabalho, que é a igreja. Mas o que muda é exatamente o método, a maneira que a igreja tem trabalhado. A igreja do Senhor, ela não foi comprada com sangue precioso e com um preço terrível para viver escondida. A igreja do Senhor, hoje uma das igrejas que mais cresce no mundo, chama-se Igreja das Cavernas, dos Porões, que está na China. Uma igreja que está crescendo absurdamente, enquanto o governo reprime, trabalha para matar os cristãos, prende os cristãos. Mas quanto mais ele faz isso, mais igreja está crescendo lá, mesmo sendo reprimida, mesmo tendo que estar escondida, mas eles estão ganhando almas e almas para o reino de Deus. Talvez o que falta no Brasil seja isso. No dia que vier uma perseguição para a igreja, e a igreja vai observar: eu tinha liberdade, agora vai ter que trabalhar nas escondidas. Vai ter que trabalhar nas escondidas. Vai ter que correr atrás de algo nas escondidas. Porque, irmãos, eu tenho certeza que todos esses homens de Deus aqui, no seu coração existe um desejo terrível de ganhar almas para o Senhor. Todos nós, líderes, tem no nosso coração um desejo que fica dizendo: eu desejo, eu quero, porque aquilo que eu recebi de Deus, eu não quero guardar para mim, eu quero transmitir às outras pessoas. Aleluia! A igreja que cresce tem ousadia. Podemos ver a diferença da igreja primitiva para a de hoje, ou pelo menos ver alguns motivos que nos chamam a atenção nas suas características. Quais são? Ela era uma igreja nova e saudável. Vamos fazer uma rápida comparação. Digamos que você coloca um restaurante, e aí aquele restaurante é novo. Como ele é um restaurante novo, você contratou um bom cozinheiro, uma cozinha bem organizada, um lugar bem maravilhoso, e você preparou uma cozinheiro de primeira qualidade. Aí joga na cidade que o restaurante ali do Anderson foi inaugurado. Aí toda a cidade corre lá, vai comer a boa comida. E aí começa alguém, chegou lá, comeu, olha, boa comida. Aí ele vai, diz para outro, a outro vai lá, provar se é verdade. Aí vai dizendo para outro, vai lá, ver se é verdade. Aí vai para outro. Daqui a pouco, irmãos, toda a cidade já conhece a comida lá do restaurante do Anderson.
porque sabe que a comida ela é de primeira qualidade e lá realmente é uma cozinha sensacional. Agora, essa mesma cozinha, se aquela peça chamada cozinheiro, ele foi embora, foi substituído, e aí ele coloca um outro, mas esse outro não entende cozinha. E aí está lá aquela multidão para vir comer, porque a comida é de primeira qualidade. Então o que ele faz? Chegou lá, que a comida colocaram na mesa, aí o camarão olha assim: rapaz, essa comida não era assim não. O gosto não é igual o que era antes. A mesma pessoa que foi um instrumento para propagar que a comida era gostosa, agora ela está propagando que a comida não presta. 2 semanas depois, 1 mês depois, o Anderson está com o restaurante vazio. Estou dando esse exemplo porque também assim é a igreja do Senhor, irmãos. Uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem unção, uma igreja que tem autoridade. Vem gente de qualquer parte para ouvir a palavra de Deus. E a palavra, quando ela é boa, a palavra quando ela é gostosa. Porém é que o problema é que naquele tempo não tinha templo suntuoso, não tinha a tecnologia de hoje, não tinha energia, não tinha. E aí qualquer barulho que se fazia na rua, todo mundo corria lá para ver o que estava acontecendo. Hoje não, você pode gritar, saltar, pular, o pessoal passa, não estão nem olhando para você. É assim ou não? Mas vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Às vezes eu vejo, nós fizemos inclusive vários cultos na rua, e era muito bom. Só que de um tempo para cá as coisas mudaram e as pessoas não querem mais parar para ouvir nada. O tempo está tão difícil, tão corrido, que as pessoas não querem parar mais para ouvir a palavra. Estão perdendo o desejo de ouvir a palavra de Deus. Estão perdendo o desejo. O que motivou aquela cruzada a ter centenas e centenas de pessoas que não eram evangélicas foi exatamente uma ação que foi feita nos colégios, convite em todos os lugares, distribuição de rancho para que à noite estivesse lá, transporte sendo pago para que todos pudessem ir lá. E aí aquilo ali estava lotado de pessoas, porque as pessoas, irmãos, só vão porque estão em busca de uma outra coisa a mais. Mas eu digo a vocês, pastores, igreja, se preparem, santifiquem-se, porque se vocês fizerem isso, digo a vocês uma coisa: amanhã Deus vai estar usando você com curas na sua congregação. E alguém vai chegar lá na rua e vai dizer: olha, eu fui curado lá naquela congregação, lá onde eu fui curado. E aí alguém já avisou para alguém, outro avisou para outro. Daqui a pouco tem pessoas lá. Quem é essas pessoas? Não sei, estão aí visitando. O que elas vieram fazer? Em busca de socorro. O mundo está doente, pastor Dário. E só tem um lugar aonde o mundo pode ser tratado, é na igreja do Senhor nosso Deus. Só existe esse lugar, porque é na igreja que tem a palavra de Deus. É na igreja que tem uma palavra que o Senhor transforma o coração, muda a alma do mais vil pecador, e de quebra Ele ainda cura essa pessoa, Ele liberta essa pessoa, Ele abençoa essa família. Aleluia. Era uma igreja nova, saudável, e tinha 5 coisas que eram notáveis naquela igreja. Quais são, pastor? Primeiro, desejo de ir para o céu. Irmãos, diz a palavra do Senhor nosso Deus, que quando eles pregaram a palavra,
lá no seu versículo de número 46. E perseveraram durante todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles achavam que naqueles dias Jesus ia voltar para resgatar, para trazer, para levar a sua igreja para os céus. Existia um desejo ardente nos seus corações de morar nos céus. No dia de hoje, muitos que estão na igreja perguntam: tem certeza de salvação? Tem não. Rapaz, tem não. Quantas pessoas, se eu fosse perguntar aqui a você, diria: pastor, eu estou pronto. Aqueles homens, aquelas pessoas, eles viviam em torno da salvação. Eles almejavam ardentemente a volta de Cristo. Eles desejavam receber, ou seja, ir para os céus. Aleluia. Eles mudaram de uma vida pregressa, de uma vida que tinha anteriormente. Mas quando eles ouviram a palavra, seus corações foram compungidos. E aí eles receberam a Cristo como seu Senhor. E o desejo deles era ir para os céus. Digo, seu irmão, nada é mais importante para a tua vida do que os céus. Diga: a terra, ela está corrompida. Diga: todas as coisas aqui na terra vão ficar, mas a tua salvação, ela não ficará aqui. Ela partirá da terra para os céus. Aleluia. A segunda coisa, a igreja crescia em graça. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, se você pegar esse versículo, entender esse versículo, você vai ver claramente que aqui eles cresciam na graça. Eles perseveravam na doutrina, eles estavam em comunhão, eles partiam o pão juntos, eles estavam em oração juntos. Ou seja, eles estavam em graça diante do povo, diante da sociedade. Terceira coisa, cresciam em conhecimento. Em que, pastor? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam, aleluia, tanto em graça como em conhecimento. E o conhecimento se faz necessário para os dias atuais. É de grande relevância alguém estudar, buscar a Deus, vai estudar, buscar a salvação, vai estudar. Porque, irmãos, conhecimento é algo que nunca ninguém vai lhe roubar. Pode entrar na sua casa, roubar a sua casa, roubar o seu carro, roubar tudo lá, mas o seu conhecimento ninguém vai te roubar. Aleluia. Eles, aquela igreja, se mostravam uma igreja santa. Eles eram todos de um só coração e alma. Aleluia. E aí, você já pensou o que significa isso? O poder que uma igreja tem quando ela se une, a autoridade que uma igreja tem quando ela se une. Nós não temos muitas conquistas, e às vezes conquistas grandes que é necessário, porque nós somos desunidos. Mas no dia que a igreja entender que a igreja, ela cresce, ela se desenvolve, e que ela pode chegar a lugares maiores e melhores através da unidade dela. E se ela faz isso, certamente ela está lendo a palavra de Deus. Certamente ela está buscando a Deus. Diga à pessoa que está do teu lado: uma igreja forte é aquela que é unida.
Diga: aquela que come junto, que está juntos, nas lutas, nas alegrias. Diga: ela está junta. Era uma igreja corajosa e evangelizadora, irmãos. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, Atos capítulo 5, versículo 29. Diz que aqueles homens, Pedro, capítulo 5, versículo 29. Pedro, ele foi levado diante do Sinédrio. E no Sinédrio ele respondeu lá, diante dos apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles se levantaram no meio daquele Sinédrio, aqueles perseguidores, e eles usaram de que, irmãos? De que, irmãos? Diga: de coragem. Eles usaram de coragem, porque se eles não tivessem usado de coragem, eles teriam ficado presos. Mas eles usaram de coragem. Aquela igreja, ela era uma igreja corajosa. E aí diz mais, o versículo de número 41, 5:41. Retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados, digno de sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ela era uma igreja evangelizadora, por quê? Porque diz lá em Atos, capítulo 19 e o capítulo 20, lá fala das viagens missionárias de Paulo. Lá mostra o quanto Paulo andou sofrendo, batalhando, correndo, pregando, né, a palavra de Deus. Então aquela igreja, irmãos, ela era uma igreja pujante, poderosa, determinada, porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus. E ela não se ficava simplesmente nos tempos passados: naquele tempo nós fazíamos assim, naquele tempo era desse jeito. Não, eles simplesmente, irmãos, eles olharam para as suas capacidades. Não tem capacidade nenhuma. Pescador, homens comuns, homens que não tinham letra. O único que era ali letrado era Paulo, os demais tudo era leigo. Mas eles não quiseram saber disso. Hoje nós estamos com nossos bancos cheios de doutores. Aqui quase todos aqui são teólogos, mulheres de igual forma, professoras. Temos aqui doutores, temos aqui pessoas da mais alta posição na questão de desconhecimento. Mas está faltando alguma coisa em nós. Não adianta ter só o conhecimento. Não adianta ter simplesmente: eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o fulano de tal. Aquela igreja, eles não tinham doutores. Depois teve Paulo, mas eles não tinham com os apóstolos. Mas eles tinham homens e mulheres, irmãos, que eram homens que fazia toda a diferença. Aqueles homens, irmãos, fazia de fato a diferença naquela época. Onde está a igreja de Atos dos Apóstolos aqui? Perguntar de novo, porque tem gente aqui que nem levantar a mão, está levantando, de tanta alegria no coração. Aonde está a igreja de Atos daquele tempo hoje? Aleluia! Aquela igreja cresceu, irmãos, porque ela vivia na doutrina dos apóstolos. Segundo Atos 42, quando Pedro pregou debaixo da unção do Espírito Santo, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Eles reconheceram o seu estado pecaminoso. E eles ouviram que Jesus era o Salvador, que Jesus era a solução, que Jesus era o Senhor. E eles simplesmente entenderam que Jesus de fato era o Filho de Deus. E com a pregação, eles compreenderam que Jesus sendo o Filho de Deus, Salvador. Então eles se arrependeram e foram batizados segundo a palavra. Eles se tornaram cristãos ativos, adoradores, dedicados, grandes ganhadores de almas. Os discípulos
que viviam na doutrina dos apóstolos, eles foram, primeiro, constantes nos seus propósitos. Segundo, eles eram adoradores. Eles eram adoradores. Terceiro, eles eram temidos. A pergunta que eu faço é: quando aconteceu aquela palavra que o Espírito Santo revelou a Pedro em relação a Ananias, caiu um grande temor no meio de todo o povo, sim ou não? Todo mundo olhava para Pedro: olha, cuidado desse rapaz aí, esse rapaz é perigoso. Cuidado com ele, porque se ele abrir a boca e dizer morre, tu já morreu. Aí chegou outra, desavisada. Pedro pergunta para ela: foi assim, assim? Foi. Sim, meu esposo fez assim mesmo. Ó, acabaram de chegar aqui os rapazes, os moços que acabaram de enterrar o teu esposo. Vai morrer do mesmo jeito. Pô. Aí o pessoal, tá vendo? Fica calado, porque esse homem é perigoso. Faça, se ele mandar tu ir pregar lá no meio do inferno, corre lá, porque se não for tu morre. Tenha cuidado. Aqueles homens eram temidos, sim ou não, pastores? Eles chegavam em uma cidade, irmão, as autoridades ficavam tremendo. Chegaram os agitadores, chegaram os homens que estão agitando o mundo todo, que estão transtornando a humanidade. Aqueles homens, eles eram temidos, não porque eles eram alguma coisa, mas era o que eles carregavam. Era a glória de Deus que eles carregavam. Porque Paulo continuava sendo Paulo, Pedro continuava sendo Pedro, João continuava sendo João, mas o que eles carregavam era que fazia toda a diferença. É o que eu quero dizer para vocês hoje, meu filho. Não é quem você é. Não, eu sou pastor. Não, eu sou isso. Não, eu sou aquilo. Esquece título. Ninguém é nada. É Deus que é tudo em nossas vidas. Agora o que você carrega, irmãos, isso faz a diferença na tua vida. Isso faz a diferença em tua vida. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Quero, fechando, para que você entenda essa palavra. Esses discípulos, esses apóstolos, eles foram constantes, que significa, eles continuaram dia por dia. Às vezes a gente vai na igreja, aí na igreja está lá 10, 15 pessoas, a pessoa se acostuma. Não é assim mesmo. Estamos vendo os últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias são assim mesmo. Não se acostume com isso. Não se acostume com o que não presta, mas seja um agitador. Uma pessoa que diga: eu não aceito 10 pessoas na minha congregação, eu quero 50, eu quero 200, eu quero 1000. Aleluia! Se revolte em relação a 40 pessoas, a 30 pessoas. Diga não a isso, mas diga: eu quero dobrar. E quando você estiver dobrando assim, eu quero triplicar. Aleluia. Então, seja constante nos seus propósitos diante de Deus. Seja um adorador. Pastor, o negócio está difícil, o negócio está brabo. Corre para os pés do Senhor, vai adorar o Senhor, vai conversar com Ele, vai buscar Ele. Ele vai receber a tua adoração, e Ele vai se movimentar, e Ele vai te abençoar, porque Deus não resiste um coração adorador. Aleluia! Aí Deus te usa para fazer algo poderoso. Alguém vai dizer: rapaz, cuidado com o Cícero, cuidado com o Ribeiro, cuidado com o Dário, cuidado com o Tarcísio, cuidado com o Jeremias,
Cuidado com a Areva. Cuidado com o Francisco. Cuidado com o João. Cuidado com o Pedrinho. Cuidado com o Ezequiel. Cuidado com o Lázaro. Cuidado com o Jusilei. Cuidado com o Gabriel. Cuidado com o Miller. Cuidado com o Siqueira. Cuidado com o Enilson. Cuidado com o Clédio. Cuidado, como é o seu nome? Diga o seu nome. Isso. Alguém vai, cuidado com esse fulano. Esse fulano, ele não é quem você pensa não. Mas rapaz, o que ele é? Não é o que ele é o que ele carrega. Aleluia. Aleluia. Você não é qualquer um. Você carrega a glória. A glória de Deus, você carrega ela. Você carrega a glória de Deus. Quarto, eles cuidavam dos necessitados. Quinto, eles serviam diariamente. Eles estavam constantemente juntos, servindo uns aos outros. E por isso, aquela igreja, ela cresceu assustadoramente. Uma das grandes bênçãos da igreja é a unidade, irmãos. E aquela igreja cresceu unida. Aquela igreja cresceu unida. A unidade daquela igreja convenceu o mundo de que Deus havia enviado o seu Filho para salvar a humanidade. Porque viam na vida dos discípulos a própria ação do Cristo ressurreto. Quando eles chegaram em uma cidade, alguém olharam para ele tentando, achavam que ia menosprezá-los. Aí dizia, lá vem os cristozinhos ali, ó. Porque sabiam que eles serviam a Cristo. Olha aí, ó, lá vem os cristozinhos ali, o pequeno, lá vem eles ali, ó. E aí, a partir de então se tornou os cristãos. Os cristãos que carregam o Espírito Santo dentro dele. Os cristãos que carregam, aleluia, poder dos céus. E esse poder, irmãos, ele é tão sensível que qualquer coisa ele se afasta. Por isso que há muitas desavenças e muita discórdia dentro das igrejas, porque o Espírito Santo ele não fica em um lugar aonde há contendas. O Espírito Santo não fica em um lugar aonde há disse-me-disse. O Espírito Santo não fica na vida de uma pessoa fornicadora, uma pessoa prostituta, uma pessoa que não está nem aí com o sagrado. Ele quer continuar no profano. E o Espírito Santo, ele foge, ele sai. Ele sai. Não quero que o Espírito Santo saia da sua vida. Não quero que o Espírito Santo saia da sua vida. É a única coisa boa que você tem, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de temor, de alegria, de felicidade. Ele é o Espírito que está contigo todo dia, toda hora, todo momento. Ele é Deus. Para fechar, eu quero perguntar: tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar, que deseja aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém nessa noite que se encontra como um sepulcro caiado? Por fora está bonito, mas por dentro você está só bagaço. Se tem alguém assim, eu quero convidar você nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua condição de ser, aleluia, de andar sozinho, sem nada na vida. Deus quer que você carregue a glória dele na sua vida. E se tem alguém, venha por favor. Quero orar por ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar, alguém que deseja receber a Cristo como Salvador, a palavra é sua. A palavra é sua. A palavra é para você. Chegou o tempo, irmãos, da igreja estar pronta, preparada. Chegou o tempo da igreja andar de joelhos. Porque o mundo que vivemos é mau, é difícil. E precisamos da glória do Senhor. Precisamos carregar a glória de Deus.
nossas vidas, para que os nossos dias sejam melhores. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Deus, quero orar, Senhor Jesus, por essa igreja, Senhor. Nós estamos, Senhor, refletindo a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, nos apresenta uma igreja lá em Atos. Uma igreja pujante, ousada, determinada. Não tinha doutores, não tinha homens formados, não tinha, Senhor, pessoas altamente capacitadas. Mas tinha, Senhor, homens que se decidiram carregar a glória de Deus. Pessoas que entenderam que precisavam levar uma bagagem mais sólida, mais poderosa, mais tremenda. Aleluia! E aqueles homens e mulheres fizeram toda a diferença naquela época. Eles mudaram a história. E hoje nós estamos aqui, Senhor, refletindo a vida deles, refletindo a ação deles, refletindo o trabalho deles. Como Deus usou, como eles se deixaram ser usados por Deus, e como eles decidiram carregar a glória de Deus. Levante as suas mãos em nome do Senhor. Diga: Senhor, eu também quero carregar a Tua glória. Diga: me faz ser um portador da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Receba nessa noite, seja um portador da glória de Deus. Carregue a glória de Deus na sua vida. Oh glória, aleluia, em nome de Jesus.